Se eu já conferi o meu Budget Total Cost, já conferi o ED, né? Eu só comparo um com o outro, eu vejo que os dois estão iguais. Então, significa que o meu financeiro está correto, ok? Se tivesse alguma diferença, eu teria que abrir visualmente aqui. No caso, por exemplo, se o projeto fosse muito grande, você poderia utilizar o botão direito e abrindo gradualmente, né? Aqui está no nível 2, né? No meu caso, eu só tenho 3 níveis. Você dá um Apply e você confere no nível 3. Depois, se tivesse mais nível 4, nível 5 adiante, né? Então, se tivesse alguma diferença aqui, no caso, no nível 2, eu vou olhar, nessa parte aqui que está diferente. Então, eu iria abrir aqui, iria buscando. Tem mais um nível aqui, ó, tá vendo? Como está tudo igual, não tem conferência a ser feita, né? Mas se tivesse alguma diferença, eu poderia abrir um por um. E aí, quando eu chegasse no momento, no lugar que eu encontrasse a diferença, eu viria aqui embaixo e iria analisar ele, né? Repara aqui, do lado de cá eu tenho as informações físicas, tem o meu price e tem também as informações financeiras. Eu coloquei esse Profis aqui para exemplificar o não livro, mas repara que tem alguma coisa estranha aqui nesse Profis, ó. Normalmente o Profis não é 0,57, é 1, tá? E quando eu tenho o Profis, o valor, qualquer outra coisa, qualquer outro recurso aqui, tá? Ele tem que ser, o price tem que ser 0, né? Porque senão ele vira valor agregado também, certo? Então essa também não deixa de ser uma outra conferência, né? As empresas estão utilizando o Profis. Profis é uma coisa que não existe no Primavera, é uma coisa que as pessoas utilizam, funciona muito bem, tá? Mas não existe no Primavera, apenas um artifício. Então, pela lógica, se você colocou o Profis, o ponderador, seja lá o que for, né? Você colocou para que ele forneça o peso de avanço do seu projeto. É essa a finalidade dele, tá? E aí, no caso, só ele que vai fornecer esse avanço. Então, para que só ele forneça o avanço, ele tem que ser aqui R$1 e também os outros precisam ser 0. Porque se você coloca um valor, ele vai ter valor financeiro e aí vai somar o valor agregado. E aí perde o sentido de você ter um Profis. Ora, se você tem peso também nos outros recursos, não faz sentido você ter um Profis. Tira ele fora. O peso vai ser pelos recursos que você tem, né? Mas as empresas normalmente elas preferem que o Profis forneça o avanço do seu projeto. Então, aqui tem que ser. E não adianta eu clicar aqui para zerar, tá? Se você precisar zerar, eu tenho que ir lá no cadastro no caso, se eu quisesse zerar esse recurso, eu teria que ir nesse garotinho aqui, procurar esse recurso, e lá vou encontrar um price, lá eu boto 0, e o Profis, procuraria também ali, colocaria o valor de 1, e depois que fizesse isso, eu ainda teria que fazer o sincronismo, clicar aqui no Recalculate para que o valor que tiver lá na tabelinha cadastrada, ela venha para cá, tá? Porque não é automático, porque o processo normal é você fazer o cadastro lá e depois vir para cá, então ele traz. Mas quando você faz o inverso, você daqui vai para lá, e aqui já existe, ele está fora de sincronismo, então você teria que clicar aqui nesse botãozinho para que ele sincronize normalmente. Você clica aqui e ele traz de lá para cá, ok? Então essas são as informações financeiras, ainda não é as informações de valor agregado, que esse é assunto para uma outra aula. Até lá!